E aí pessoal, beleza com vocês? Tranquilo? Mais uma videoaula aqui do professor Roque Alves no canal BioRoque. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho sobre poluição do ar, que nós já começamos em uma aula anterior, beleza? Lembra que na aula anterior nós falamos sobre o que é poluição, como que a poluição é dividida em poluição do ar, poluição do solo e poluição da água. E nós começamos a falar na última aula sobre poluição do ar, mais precisamente sobre um fenômeno muito conhecido e discutido, que é o aquecimento global. Falamos sobre o efeito estufa, suas causas, consequências, tudo sobre o assunto. Então é interessante que você assista essa primeira videoaula aqui, que é a aula sobre aquecimento global e efeito estufa, que é um fenômeno, diretamente relacionado com a poluição do ar e interfere diretamente na sociedade, beleza? E na aula de hoje não vamos mudar de assunto, nós vamos continuar falando sobre poluição do ar, só que um outro fenômeno, muito conhecido e discutido por muitos cientistas, que é o buraco na camada de ozônio, beleza? Então a matéria da aula de hoje é sobre isso. Você já ouviu falar sobre esse gás, que é o gás ozônio? O gás ozônio ele tem uma fórmula molecular que é diferente das outras moléculas, que é o O3. Então ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Você já deve conhecer o oxigênio como gás oxigênio, que é o O2, beleza? Mas o O3, como o gás ozônio, ele é formado a partir da decomposição através da radiação solar e através de descargas elétricas. Ele decompõe aquele oxigênio O2, liberando um átomo de oxigênio que vai se unir novamente, futuramente, com outro gás oxigênio O2, formando essa molécula que é o O3, conhecida como ozônio. E esse ozônio ele forma uma camada muito pequenininha na atmosfera da Terra, conhecida como ozonosfera. E a ozonosfera ela fica em torno de 25 a 30 quilômetros de altura da superfície, beleza? E qual a importância desse ozônio? Muitos cientistas acreditam, senhores, que o ozônio é um gás muito importante para filtrar a radiação ultravioleta vinda do Sol, Porque a radiação vinda do Sol ela pode apresentar comprimentos de onda muito curto, como chamada de radiação UVB e a radiação UVC. E essas formas de radiação, como o próprio nome já fala, elas podem ser mutagênicas, elas podem causar alteração no DNA dos seres vivos, provocando diversos tipos de problemas de saúde, como por exemplo o câncer de pele, certo? Mas essa radiação ultravioleta também está diretamente relacionado com o envelhecimento precoce também e problemas de visão, certo? Ou seja, essa radiação ultravioleta vindo do Sol, a radiação UVB e UVC, elas são danosas à saúde. Mas existe uma camada na atmosfera, chamada de ozonosfera, que é formada por esse gás ozônio. E esse gás ozônio, qual é a função dele? Seria filtrar essa radiação ultravioleta que é tão danosa para os seres vivos. Até aí, tudo bem. Só que tem um problema. De acordo com alguns cientistas, depois do início da Revolução Industrial, o ser humano começou a destruir essa chamada de camada de ozônio, provocando um fenômeno conhecido como o buraco na camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto alguma vez. E como que acontece, vamos entender um pouquinho como que acontece essa formação desse buraco na camada de ozônio, que geralmente se forma nos polos do planeta. É o seguinte, senhores, os seres humanos, a partir da Revolução Industrial, começaram a produzir equipamentos, principalmente equipamentos ligados ao controle de temperatura, como ar-condicionados, refrigeradores, geladeiras, que utilizavam um determinado tipo de gás chamado de CFC, que é esse aqui, que é chamado de clorofluorcarbono. E esse gás CFC ele é muito utilizado em refrigeradores, para manutenção da temperatura, para o funcionamento desses tipos de equipamentos. Porém, descobriram que o CFC, quando ele chega na atmosfera do planeta Terra a longas altitudes, ele causa uma reação com a camada de ozônio, certo? Onde o cloro do CFC, esse CFC ele vai quebrar o ozônio, beleza? E vai formar uma substância chamada de monóxido de cloro e liberar um gás oxigênio, que é o ClO, e liberar o O2. O problema é que
essa molécula de cloro ligada ao oxigênio, ela vai se quebrar e vai reagir novamente com uma outra molécula do gás ozônio, fazendo com que poucas moléculas de CFC podem quebrar uma grande quantidade de ozônio da ozonosfera, formando esse chamado de buraco na camada de ozônio, que tem aumentado, né, com o tempo aí, depois da Revolução Industrial, beleza? Então, isso gera muita preocupação para muitos ambientalistas, né, que falam que se esse buraco continuar aumentando, a humanidade vai aumentar os índices de câncer de pele, de problemas de saúde relacionados a essa radiação ultravioleta vindo do Sol, que é a mutagênio, causador de problemas, beleza? Bem, em 1979 foi estabelecido uma reunião, né, e um documento conhecido como Protocolo de Montreal, onde muitos países que assinaram este documento, eles combinaram de diminuir essas emissões desse gás CFC. Então você pode ver, por exemplo, se você pegar o refrigerador da sua casa, o ar-condicionado, provavelmente lá próximo da etiqueta vai estar escrito assim, livre de CFC. Por quê? Depois do protocolo de Montreal, muitos equipamentos pararam de usar esse gás CFC devido aí aos problemas relacionados à camada de ozônio. Mas depois do CFC descobriram vários outros tipos de gases que também podem danificar a camada de ozônio, como um gás mais recente, que é o HCFC, bem parecido com esse aí, só que foi utilizado depois dos refrigeradores que pararam de usar o CFC, e o brometo de etila, que são também gases aí relacionados ao controle de temperatura, beleza? Então, muitos cientistas acreditam que, com o passar do tempo, recentemente, com a não utilização desses gases, que é o CFC, o HCFC, esse buraco na camada de ozônio estaria reduzido aí com o tempo, beleza? E é um problema muito sério relacionado à poluição do ar, à camada de ozônio. Muitos cientistas acreditam também, né, que esse buraco na camada de ozônio, ele está ligado também a questões políticas, certo? Assim como a gente falou sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Tem muitas pessoas que falam que o CFC e o problema do HCFC está ligado a patentes aí sobre esses gases, né? Então basta você estudar sobre o assunto, né, e tirar suas próprias conclusões. Beleza? Mas é sempre cobrado em vestibular o buraco na camada de ozônio e os problemas que ele pode causar. Tá certo? Então dá uma estudadinha aí, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre outros dois fenômenos, que são as chuvas ácidas e a inversão térmica. Beleza? Espero que você tenha gostado da aulinha sobre buraco na camada de ozônio, poluição do ar. Beleza? Um grande abraço, meu amigo. Curta o canal aí. Valeu!